show me the money. Sim, tá começando mais um Stock Pickers, o maior e melhor podcast de ações do Brasil. Eu sou o Thiago Salomão e hoje temos 5 elementos na nossa roda. Para começar, primeiro sempre aqui comigo, agora está de volta Renato Santiago. Definitivamente de volta. Tudo bom, Renato? Você tá com uma meia muito infeliz hoje, você não tá com uma Não, uma meia cinza, mas tem coqueirinhos aqui, dá pra você ver os Palmeiras então aqui. não é da Renner essa aí? Não, essa aqui é da Luiz Bertoli, muito melhor qualidade. Oh, maravilha, então estamos subindo de nível, essa melhorando. Stock Pickers está melhorando cada vez mais. Bom, gente, antes de apresentar nossos convidados, primeiramente eu quero dizer que eu fiquei muito emocionado com os 2 episódios que vocês assistiram na semana passada, que foi a semana pós-Expert. Um com o Luiz Alves Paes de Barros, que inclusive gostou tanto que tá aqui assistindo esse episódio. Não tô brincando, é verdade, eu vou depois postar a foto com ele aqui. Deve estar comprando uma Petrobras agora. E também o André Jakurski, que foi outro personagem que a gente entrevistou na Expert. Ficou bem legal. E antes de apresentar os convidados, a gente tá gravando hoje numa quinta-feira, dia 11 de julho. O programa vai ao ar na quinta-feira, dia 18. Então vai ser um belo exercício de comportamento de investidor, né? Porque hoje estamos falando num pregão pós-aprovação do texto base da reforma da Previdência. A Bolsa bateu sua máxima histórica, se bem que nessa quinta ela fechou em queda, né? O famoso sobe no boato, cai no fato. E a gente vai ver como vai estar no dia 18, se o humor vai estar muito melhor ou vai estar muito pior. E eu estou aqui com 2 gestores super otimistas e uma analista que vai trazer bastante assunto para a roda. Bom, primeiro começar pelas damas. Betina Roxo, da XP Investimentos. Tudo bom, Betina? Tudo bom, Salomani? Obrigada. Obrigado eu por você estar aqui. Em 30 segundos, quem é Betina Roxo? Eu sou analista de ações da XP, hoje responsável pelos setores de mineração, siderurgia, papel e celulose e alimentos e bebidas. Maravilha. Qual é a sua ação predileta de todas as que você cobre? JBS. Muito bom, muito bom. Então já temos um assunto para o segundo bloco. E aqui do meu lado esquerdo, já vou até pegar o livro, que é o baita livro que me trouxe muitas entrevistas bem legais. É o Florian Bartunek, já esteve comigo na Expert, ele é da Constellation, mas também é coautor do Fora da Curva. Eu tô aqui com a versão 1.0, que foram os 10 personagens que você falou na primeira edição do livro. E vai ter um Fora da Curva 2.0, né? Bom, primeiramente, seja muito bem-vindo. Primeira vez aqui no Stock Pickers, você é um dos mentores desse programa. Muito obrigado por estar aqui, Florian. Eu tava entrando ali, eu lembro do estúdiozinho Tabajara, que era lá na Faria Lima. Começou tudo lá, gravado quase o celular. Quem diria, né? Quem diria? Gravado quase o celular. E estamos aqui agora. Isso aqui, você não tem noção do que isso que vai ser, cara. Você não tem noção disso que vai ser. Basta olhar a CNBC lá fora que você vai ter uma pequena noção do que isso que vai virar. Eu já tô almejando. O Renato já melhorou a qualidade da meia. Eu tô aqui, na verdade, para captar dinheiro do Thiago. É muito pão duro, não vai não. Eu tô aqui para já captar logo, para pegar logo. Porque, a gente vai botar algum track ali no podcast para ver quantas pessoas viraram cotistas do Constellation por causa do Stock Pickers. Mas, primeiramente, quem é Florian Bartunek em 30 segundos? Eu sou um bom pai, acho que quero ser um bom marido. Gosto do desafio de investir em ações, gosto de olhar empresas, gosto de entender o negócio. Aquele maluco que tem um jornal, tem um balanço de uma empresa fechada, o cara tem o tesão, o cara tem o tesão é uma palavra... Não pode, não tem problema. O cara tem... Não, é que é artesão, por isso que eu pedi desculpas. O cara tem artesão de pegar, olhar o balanço lá do negócio de uma subsidiária de uma empresa, tal, não sei o quê. Eu gosto de olhar lá, ver se a empresa está ganhando dinheiro, ver como é que ela vem, qual o faturamento, tal, não sei o quê. Então eu sou apaixonado pela família e depois pelas empresas. E há quantas primaveras você é apaixonado pelo mercado? 30 anos, 31 anos mais ou menos. Legal, muito bom. Florian, que o próximo convidado, Henrique Breda, já vai... nem sei se precisa se apresentar, né? Mas falou um negócio muito legal do Florian, que eu também compartilho dessa opinião, né? Que é quase o José Padilha do mercado financeiro, por causa do Tropa de Elite, que sempre traz frases de efeito que, poxa, quem assistiu Tropa de Elite e gosta do filme que nem eu, lembra de todas as frases de cabeça, né? O Florian é aquela metralhadora de frases de efeito nas entrevistas. Mas, bom, Henrique Breda... Quem é Henrique Breda, mais uma vez, por 30 segundos? Um cara de muita sorte, apaixonado por investimentos e, assim, eu quero tentar ter o máximo de gente bacana perto de mim o tempo todo. Por isso que estou aqui com você aqui, tá o Luiz Alves aqui do lado, o Florian. É só agradecer a sorte que eu tenho, assim, porque a gente estava discutindo
assim, sobre o universo de gestores, os gestores de renda variável são muito mais gente boa, né? Pessoal de multimercado, assim, é muito ácido. Assim, acho que vem pra renda variável que a vida é mais tranquila. Eles vão ter que vir, né, Breda? Vai ter que vir. Vai ter que tomar risco agora, né? Então, assim, quero trabalhar com o que eu gosto, misturo um pouco sou um pouco competitivo também de vez em quando, passo mal quando perco, mas eu gosto de estar no meio de gente boa. Assim. Bom, o Breda vocês já devem conhecer bem, porque no episódio da Expert ele estava junto com o Dr. Luiz e com o Luiz Alves Paes de Barros, né? Foi um episódio muito legal, acho que para quem gosta de ações deve ter lacrimejado os olhos, que nem a gente lá no dia da gravação, mas o Renatão fez um comentário muito interessante, né? Horas antes de começar aqui a gravação, porque o Twitter saiu do ar, né? Por isso que o Breda arrumou um tempo de vir aqui, né? Eu não ia perguntar isso, mas eu ia falar... Eu já afirmei, nem perguntei. O que Henrique Breda faz quando o Twitter fica fora do ar? Vou pro Instagram. Aliás, falando nisso, um recado aí pros nossos ouvintes, né? Agora nós temos vida própria. Exato! Nas redes sociais, né? O filho nasceu. Nasceram nossos filhos, nosso perfil no Twitter. Por favor, sigam. @StockPickers_, com underline. E no Instagram a mesma coisa, @StockPickers_. Aliás, Breda não seguiu ainda, tô olhando aqui. Não, mas vai seguir, vai marcar. Tava fora do ar, né? E, bom, a gente vai usar bastante esse... Fiquem atentos, fiquem ligados, mandem perguntas. A gente vai usar bastante esse canal para se comunicar com vocês, trazer ouvintes aqui para o estúdio. Enfim, o programa tá ganhando uma amplitude muito legal e a gente tá gostando bastante do feedback que tem recebido. Mas já aproveitando... A Betina já tem um Instagram bem ativo e agora vocês estão com um podcast também, né, Betina? Então, a gente tem alguns podcasts, tem um mais novo que é o Resenha da Bolsa, todo mês, inclusive vocês serão convidados com certeza, que todo mês a gente chama um convidado, algum gestor, para falar Só para um pouco... esclarecer, ela falou vocês, o Breda e o Floria, tá, Renato? Não se empolga não, tá? Não estava olhando pra gente. Não, Salomani também, com certeza. Valeu. Renato, não sei ainda. Preciso te conhecer melhor. Não fazer lá, eu acho, viu? Só se for falar de meia. Só se for pra falar bem da meia da loja das Renner. Beleza. Bom, nesse programa de hoje a gente vai falar... Eu vou pegar nesse primeiro bloco para falar de um assunto que a gente falou bastante de como é o mundo agora, depois dos 100 mil pontos. Eu estive lá na Expert com o Breda e o Florian, inclusive numa pop-up. O Florian falou uma frase muito legal que a gente vai dar o ponto de partida aqui. No segundo bloco, como sempre, análise de ações. Muita gente já sabe algumas figurinhas que já tem na carteira do Breda, do Floria também, mas a gente vai destrinchar um pouco essas ações, por que eles estão acreditando nelas. E no terceiro bloco, aquele ping-pong sempre super legal, com perguntas direto e reto para os nossos 3 convidados. Hoje vai ser um programa um pouquinho maior no terceiro bloco, então a gente vai fazer um primeiro bloco mais sucinto. Esse primeiro bloco, meus queridos convidados, eu quero jogar no ar um momento muito legal da nossa pop-up lá na Expo. Quem ouviu estava lá, lembra que tanto Breda quanto Florian estavam explicando que o mercado de ações, o investidor vai uma hora abrir os olhos para o mercado de ações e vai ver uma grande oportunidade que ainda não está tão evidente para gestores macro, para investidores estrangeiros. E o Florian soltou a seguinte frase, que quando isso acontecer, vai vir muito dinheiro para a Bolsa e vai ser uma corrida de homem pelado. Eu queria, Florian, que você explicasse aqui, pessoal, o que seria essa analogia da corrida de homem pelado? Que eu não entendi na hora, assim. Você não entendeu, jura? Eu não entendi, eu acho que eu sou muito inocente. Você nunca chegou em casa e viu corrida de homem pelado? Eu não sou nem um pouco curioso. Eu não sou curioso. Só é corno quem é curioso, você sabe, né? Exatamente. Você sabe, né? Eu não sou nem um pouco curioso. Aliás, um beijo pra Fernanda. Tô chegando. Daqui a pouco eu tô chegando, Fê. O Thiago, quando chega, ele vai fazendo barulho. Fazendo barulho com a chave. Né? Honey, I'm home. Não, mas é o seguinte, eu acho que a gente não, como eu falei, a gente não viu ainda o potencial do mercado acionário brasileiro, porque o percentual é muito pequeno, baixo ainda das pessoas. Acho que está todo mundo, assim, se você olhar o mercado desenvolvido, que tem os juros baixos por um bom tempo, como o mercado americano, o percentual do patrimônio pessoal que as pessoas têm em ações é muito maior do que o brasileiro. Tem gente que tem muito, a maioria não tem nada, mas muita gente tem 10%, 5%, 15%. Nós somos exceções aqui, nós somos apaixonados por isso. E o certo talvez seja 40%, 50%. A grande pergunta é como é que eu chego de 15 a 40, 50? Porque eu tenho 3 alternativas. Eu vou agora, eu espero para ter certeza, ou eu vou fazendo devagarzinho, né?
Então, só que o problema é o seguinte, o mercado tem uma questão chamada reflexividade, que o Soros já falava, né? Tive até um livro muito chato sobre isso. É difícil estudar o Soros, né? Acho que é por isso que todo mundo gosta tanto do Buffett, é mais fácil entender. O Peter Lynch, é muito mais divertido ler esse cara, mas o Soros é um gênio, né? Também tem isso. É verdade, Voltaremos nesse assunto, Breno. A renda variável vai ser bem mais legal. Mas assim, o que acontece é o seguinte, sabe que negócio? A dor de perder, a alegria de ganhar e a dor de não participar. Então, assim, quando as pessoas veem que a bolsa está indo, o cara começa a ficar com comichão. O cara começa a ficar com. A gente fala de comichão anal, mas não pode falar isso aqui. Mas o cara começa a ficar com. Não, sério, o cara começa a ficar com uma tremedeira, coceira, né? uma coceira. E aí não tem jeito, as pessoas vão ir e vão. A minha grande preocupação, e eu sou fã do Breda Luiz Alves, não só pela performance, mas pelo processo educativo que eles estão fazendo, porque um grande medo nessas horas você tem muito risco também, né, do sujeito comprar errado, comprar na aflição. Eu acho que o Breda faz um trabalho importante de chamar atenção para essa questão de também não exagerar e não se empolgar demais, né? Então acho que a gente vai ter um desafio, que é querer participar, como participar, e não se animar demais em alguns momentos, né? Mas acho que vai ter como eu falei, essa obviamente é uma brincadeira, uma corrida de um pelado, mas acho que vai ter e vai ser de uma vez, assim, vai ter e aí vai jogar bolha. E bolha para nós é ruim, né? Porque para mim, pelo menos, para os gestores, já são bolha ruim, né? Porque, puta, eu gosto do Buffett falar uma coisa que as pessoas não entendem, eu levei um tempo para entender. Ele falou assim, puta, para mim, quando as ações caem, eu fico feliz. Porque, eu compro ações sempre. Então, sabe assim, você compra, sei lá, você deve comprar café, ovo, essas coisas você compra, você acaba comprando. Você quer que caia, né? Você quer o dólar barato, você não quer o dólar caro, né? Porque você está sempre comprando alguma coisa em dólar. Então vai ser difícil pra gente ganhar dinheiro se tiver uma bolha, mas acho que pode ser que tenha uma bolha. Eu vivi essa bolha, o Luiz Alves também viu, o BN viu. Eu me lembro que no primeiro semestre de 97, a bolsa subiu 100%, por conta da privatização da Telebrás. A Telebrás era uma holding de telecomunicações, tal, assim. E, foi dificílimo aquele momento, porque a bolsa tinha subido 100%, estava tudo meio caro, mas a dor de não participar e tal, eu fui comprar um monte de small caps, um monte de coisa assim, mais ou menos, e aí veio a crise da Ásia. Então acho que a gente tem, enfim, estou super otimista que vai ser legal, só que vai ser a montanha russa para subir. E é por isso que eu acho que é importante agora que é todo mundo calmo, feliz e tal, montar um processo tranquilo. Como é que eu vou participar desse negócio? Pode ser uma procissão de homem pelado em vez de uma corrida, então? Seria melhor que fosse uma procissão e todo mundo evangelizado. É uma caminhada. Algo mais sério. Europeu, assim. Cooper. Uma maratona, assim, porque mas deixa o mercado, deixa o leão comer o que ele quiser, né? Você falou isso do mercado não ficar tão bom, né? Porque vai virar uma bolha e tal. E lembrou que algo que o Luiz Alves falou na NCH, né? Que vocês participaram, que o Luiz Alves entrou lá durante a plenária que vocês estavam fazendo. E ele disse que o momento para investir tá muito bom, mas infelizmente tá num momento muito bom para investir, porque para ele é melhor investir nos momentos mais difíceis, que é quando aparecem as oportunidades para comprar empresas. Mas vou dizer uma coisa pra você, cara, isso aí parece que é fácil. Lógico, vou comprar quando tá barato, vou comprar na baixa, é a coisa mais difícil que tem. Claro, eu vou comprar barato, o cara não compra, o cara vende. Não compra. Então ter essa estrutura, essa robustez emocional que o Breda e o Luiz têm, e que não vem de uma questão emocional apenas, é uma questão de conhecimento das companhias. Quando você conhece a companhia e tem uma robustez emocional, é muito menos difícil você fazer isso. Porque não é trivial. Vou comprar Petrobras quando está caindo, vou comprar não sei o que quando está baba, vou comprar sei lá o que. É difícil, entendeu? Então mas as pessoas acham que é só robustez emocional, não. Robustez emocional com conhecimento do negócio também, né? Sim. A gente, na Rico aconteceu nessa semana que a gente está gravando, tivemos explosão das ações do Banco Inter, né, que chegaram a subir 50% em 4 dias. E o que a gente mais ouvia na Rico, a gente lançou um relatório de small caps que tem recomendação em Banco Inter, lá em março, né? E as pessoas vinham até nós e falavam, compro mais ações do Banco Inter agora? Poxa, mas você não comprou lá em março? Agora que está subindo 50% em 4 dias, era hora de talvez pensar, olha, vou vender um pouquinho, né? Para botar uma parte do lucro no bolso e não querer comprar depois de ter subido 50%. A gente sente esse comportamento até com o próprio Ibovespa, né? Precisou o Ibovespa chegar em 105 mil pontos, subir 9 vezes em 10 pregões
para as pessoas começarem a perguntar se é hora de comprar bolsa. Mas é sempre assim, não fica chateado. Não fico, tô muito feliz. É sempre assim, não. É sempre assim, não fica chateado, pô, as pessoas agora. Não, mas é sempre assim, sempre vai continuar sendo, não tem problema. Não tem problema, porque o problema do Brasil é que sempre acontecia isso depois que despencava, que explodiu uma bomba, alguma coisa. Dessa vez acho que talvez não aconteça, mas deixa o leão comer quem ele quiser. Agora, antes de passar, o Breda já tá com o microfone ali, eu ia procurar um tweet que você fez bem legal, Breda, mas tem tanta coisa aqui que eu não tô encontrando. Mas era sobre o Ibovespa, ele tava em 36 mil pontos, ele precisou praticamente triplicar e as pessoas ainda continuam falando que há o risco em investir, né? Assim, as pessoas se apegam muito ao preço, né? Foi o Oscar Wilde, né, que disse que as pessoas sabem o preço de tudo e não sabem o valor de nada, né? Então as pessoas ficam, tá no 90 mil pontos, vai para 100 mil pontos, bateu 106, voltou para 102. E o que isso significa? Nada. Se você não entender o que está por detrás disso, não significa nada, é só entretenimento. Então a bolsa saiu lá dos 37, 38 mil pontos para esses 104, 105. Aí as pessoas falam assim, porra, encareceu pra caramba, né? Ficou 3 vezes mais caro. Não, continua o mesmo múltiplo de lucro. Era 12 vezes, 13 vezes, tanto faz. Não mudou nada, você está pagando o mesmo preço por lucro de companhia. A única coisa que aconteceu é que os lucros subiram. Então, assim, você ficou se debatendo, né? E tendo noites mal dormidas com Brasília, com comissão mista, com TRF4, para quê? O múltiplo tá lá igual, mudou nada, né? E o lucro das empresas está subindo. Então, assim, foi um pouco mais nesse sentido. Betina, vocês têm lá na XP, tanto você quanto o Carel, que acompanhei não só no podcast, vocês falaram desses dados, mas já há um bom tempo vocês falam sobre a possibilidade da Bolsa subir bastante, por alguns fatores até tanto simples, né? Até fácil de entender. O fato de ter uma migração dos investimentos que ainda não estão subalocados em bolsa, a quantidade de pessoas físicas que ainda investem, a relação de pessoas que investem na bolsa em relação à população brasileira, enfim. Podia trazer um pouco esses dados e falar um pouco da sua perspectiva para esse mundo de bolsa acima de 100 mil pontos? Sim, a gente está bem otimista também. De fato, quando a gente olha a alocação em bolsa, por mais que a gente já está vendo esse otimismo há um tempo e as pessoas falando muito disso há algum tempo, a alocação ainda é de 7,1% versus uma média de 8,5% e um pico lá de 2007 de 14%. Então a gente acha que ainda tem muito espaço para esse número voltar pelo menos para a média e até ser maior agora, porque a gente está vendo um cenário muito diferente, né? Que a gente gosta de falar bastante, que é um ano transformacional para o país, que é taxa de juros mais baixas por mais tempo, inflação ancorada, e agora com a potencial aprovação da reforma da Previdência, né, que destrava valor, etc. Eu espero que quando esse programa for pro ar, a gente já esteja falando que já está aprovado, né? Totalmente. Até porque o programa vai pro ar no primeiro dia de férias dos nossos queridos congressistas, né? Já vão estar no recesso no dia 18. Exatamente no dia, né? Do primeiro dia de férias. E os outros pontos é que a própria reclassificação dos múltiplos, né? A gente viu isso acontecendo na Índia, por exemplo, quando teve uma eleição de um governo pró-mercado também, que fez essa grande mudança e fez esse ano transformacional para eles, né? Então a gente acha que essas 12 vezes que a gente vê no Brasil de histórico, pode ser 14 vezes, pode ser mais. Então, porque a gente está vendo um cenário que a gente não via antes, né? Então, você paga muito mais por isso. E além disso, tem o próprio crescimento, que apesar da atividade ainda estar fraca e potencialmente demorar um pouco para acelerar, a gente vê esse crescimento acontecendo a partir do momento que destrava valor, a capacidade ociosa está muito difícil ainda para as empresas, né? Então tem essa alavancagem operacional grande, e sem contar que as empresas da Bolsa são as melhores empresas do país, né? Então a gente tem visto já algumas empresas que, mesmo com essa dificuldade na atividade, entregando ótimos resultados e com uma perspectiva muito favorável. Então, um comentário interessante sobre esse negócio de crescimento, né? A gente fica esperando o crescimento para daí ver, né, isso impactar positivamente o lucro das empresas. Se a gente olhar de 2016 até agora, né, o múltiplo ficou parecido e a bolsa deu 3 vezes. Então, portanto, o que deu 3 vezes foi
os lucros, né? Num momento em que o PIB deu zero. O PIB deu uma ré de 3,5%, 3,6% em 2016. Em 2017, 2018 e agora, talvez a gente pague os 3 perdidos. Quer dizer, o PIB deu zero e o lucro deu 200%. Portanto, não é necessário crescimento de PIB para ter crescimento de lucro. E ainda pior, dependendo do crescimento de PIB que a gente tiver, pode não ser um crescimento tão bom de lucro. Se você tem um crescimento de PIB porque o Brasil vai ter uma injeção de capitalismo, por exemplo, imagina que a agenda micro cresça, pró-negócio aumente, e aí o que aconteceu no setor das maquininhas de cartão de crédito se alastre para vários setores, competidores vindo de tudo quanto é lado, né? Gringos vindo para o Brasil para competir, abrir loja, abrir shopping e tal. O que acontece com as margens líquidas das líderes? Talvez não cresça tanto, talvez elas fiquem pressionadas. Então, mesmo num ambiente de puro capitalismo, o que vai ser sensacional para o PIB e sensacional para a qualidade de vida da população, PIB per capita e tal, pode ser que o impacto no lucro das empresas não seja tão bom. Então, assim, não necessariamente vir crescimento de PIB é top para as empresas. Pode ser que sim, mas pode ser que não. O contrário a gente já viu que ocorre. Crescimento de PIB zero deu 200% no lucro das empresas. Então, nem necessário é. Você acha que porque com a injeção de capitalismo vem uma injeção de concorrência também, e isso achata o lucro? Sem dúvida. O Brasil tem uma combinação, uma característica, né? Um capitalismo de Araque, vamos falar assim, que é uma propagação de miséria para o país. Assim, a gente não tem concorrência em nada. Quando o Paulo Guedes fala que tem 2, 3 siderúrgicas, 2, 3 laboratórios, 3, 4, não sei o que tem, de algum setor de 200 milhões de pato, é verdade, a população sofre com isso, mas a Bolsa, como concentra normalmente os líderes setoriais, eles vivem uma situação de oligopólio, ou quase, né, um oligopólio meio disfarçado, o que é sensacional para elas. Né? As líderes ali, elas não fixam assim, mas elas meio que determinam as margens do setor. E como o PIB é fraco, como o PIB é ruim e como o capitalismo é de Araque, são elas que têm acesso a crédito, são elas que têm capacidade de crescer, enquanto as outras sofrem, e aquela mortalidade, aquele darwinismo, faz com que elas fiquem cada vez mais protegidas e encasteladas em seus setores, o que é um espetáculo para a Bolsa. A Bolsa brasileira, nos últimos 50 anos, andou para caramba, e com o PIB meia boca. Então, assim, desejar capitalismo de verdade é top para o país, é top para a qualidade de vida, né? Você criar riqueza, mas para alguns setores, não. Se você está investido em alguma empresa que vive uma situação anormal de lucratividade, ela pode ser corroída no caso de ter mais competição. Mas aí, no caso dessas empresas assim, mas com uma injeção de capitalismo, com tudo destravando, a gente não pode esperar também uma bolsa maior, mais IPOs, por exemplo, que a gente está vendo no setor bancário. O Itaú está lá, agora entrou o Banco Inter forte, tem, assim, novos players estão chegando e a gente pode esperar que eles vão, cedo ou tarde, acabar na bolsa também. Sim, mas olha, imagina o seguinte, então vamos, só para você ter uma ideia. Imagina que dê certo essa história de banco digital que hoje em dia está na moda. Então vamos supor, eu acho que até vai dar de certa forma. Então imagina que está aí o Banco Inter, aí depois vem o C6, o Nubank, o Neon e venha mais um monte. Todos esses, né, começam a vir para a bolsa e começam a transferir valor do Itaú e do Bradesco para eles. Qual que é o impacto no Ibov? Negativo. Eles estão fora do Ibov. E o que está no Ibov perde. Então o Ibov cai com esse movimento, embora nós, gestores, o Floriano, o Luiz aqui, vai ter muito mais opções de investimento. Vai ter muito mais empresas para estudar. Então, com o desenvolvimento de um capitalismo de verdade, a gente vai ter, normalmente, mais empresas na Bolsa, mais opções de investimento, mas não necessariamente o pool de lucros das listadas hoje, não necessariamente vai subir. Nossa, é muito interessante. Nunca tinha parado para pensar dessa forma, porque um dos drivers, principalmente para gestores de valor, era buscar empresas que no Brasil têm algumas características favoráveis, que é justamente o fato de ter uma presença muito forte no setor que atua, quase ser um oligopólio. A gente pega a B3, por exemplo, os bancos em geral, a Cielo por muito tempo foi assim, né? Hoje já não é mais, já foi um dos primeiros titãs a caírem nessa forma, mas várias empresas que por terem essa
essa falta de concorrência, elas conseguiam se consolidar no setor e acabavam sendo uma ótima opção de investimento. Pode ser que aquela situação de oligopólio de uma determinada companhia que existe hoje, talvez ela permaneça e até fique ainda mais protegida com o capitalismo, tal. Mas assim, é um alerta. Se você está investindo numa companhia que vive uma realidade paralela de sem competição, porque tem o contato certo lá com os reguladores e vive aquele mar de rosas artificial, isso pode cair. Então, no trabalho nosso, né, de gestor, também é de identificar, olha, essas margens de lucro, esse ROIC, né, essa vantagem competitiva é de verdade ou é fácil de ruir se o Brasil tiver uma abertura comercial, por exemplo? Só para completar, acho que nunca foi tão difícil ser investidor em ações no mundo. Eu olho o mundo inteiro. Por dois motivos. Primeiro, o consumidor está mudando muito, né? E segundo, que como as barreiras de entrada estão despencando, né? Quando a gente olhava Itaú há 20 anos atrás, o Bradesco, a gente não falava a palavra disrupção, não falava isso. A gente olhava o múltiplo e olhava o cenário macro, o lucro e o múltiplo, né? Dividendo. Sem contar que quantificar tudo isso é praticamente impossível, né? Então, e hoje em dia, todas as empresas estão sendo afetadas de alguma maneira, né? Então, como o Breda falou, não só você tem a questão de mais oxigênio para os competidores dos incumbentes, né? Como eu estava falando com o dono de uma grande rede de varejo, e foi exatamente o que o Breda falou assim, puxa, o Brasil vai melhorar tal, mas vai ser mais difícil para você. Eu falei, bom, por quê? Porque, hoje você escolhe o ponto. Daqui a pouco, com o Brasil melhor, você vai ter Burger King, vários outros, McDonald's querendo abrir mais, aí vem rede lá de fora, vai ter farmácia, vai ter não sei o que, vai ser mais difícil. Hoje o teu computador não tem oxigênio, não tem capital de giro, porque os bancos não estão com medo de emprestar. Com o juro caindo, vai ter mais capital, vai ter mais acesso a capital. Então, acho que o top line vai melhorar, vai compensar em parte isso, obviamente, o cara vai vender mais, né? Mas realmente, assim, nunca teve tão difícil, porque todas as empresas estão sendo disruptadas de uma maneira ou de outra. Se não for por questão de tecnologia, por questão do consumidor mudando, se não é o consumidor, é environmental, né? Questão de sustentabilidade, esse tipo de coisa. Então, sinceramente, nunca foi tão difícil, cara. É uma sensação amargo-doce. Por um lado é doce porque vai ter um vento de caldo, um vento de popa a favor do mercado, né? Por outro lado, você pode se machucar muito, até porque essas empresas novas, porque você fala, Itaú, Bradesco, eu não vejo os dois sumindo nos próximos anos. Agora, esses bancos novos, alguns vão dar certo, outros não vão, né? Então, assim, vai ser difícil, cara, porque, quem disse que o banco XPTO vai dar certo e não vão estar todos certo, né? Então, assim, pra mim nunca teve mais. Parece que tá fácil, né? Porque é tudo legal, alegria, só alegria, mas. Pra entender as empresas esse é difícil. ponto, ele vai na coluna cervical, você vai no cerne do problema clássico, onde a pessoa faz paralelo de PIB para bolsa e faz a relação direta, e não é. Assim, bolsa são 150 companhias, cada uma com a sua dinâmica. Umas dependem mais do PIB, outras menos. Então, assim, essas relações diretas, o PIB melhorou, então vou para a bolsa. Não pensa assim que vai dar cagada. O ano 2016 foi emblemático. Começo do ano 2016, as expectativas eram de PIB, relatório Focus e tal. Vamos supor, era de PIB de 2,5 de queda, ou 2, alguma coisa nesse sentido. Se você fosse um economista melhor do que a média, e você falasse o seguinte, o PIB não vai cair só 2,5%. Eu fiz a minha análise aqui e o PIB em 2016 vai cair 3,6%. Vamos supor que você seja esse cara. O que seria a sua conclusão lógica, vendo, né, o status quo, vendo a conclusão padrão das pessoas? Vou ficar fora de bolsa, porque o PIB vai ser pior do que as pessoas estão imaginando. De fato foi, o PIB terminou muito pior do que o relatório Focus no início do ano. O que aconteceu com a bolsa? Puta porrada. Então, do que adiantou você prever um resultado de economia pior do que foi o consenso e ainda assim a bolsa voou? É porque é outra coisa. Bolsas são empresas que você tem que analisar uma a uma. E tem empresa na bolsa, principalmente as nossas empresas de bolsa, que é as empresas no Brasil, que vivem uma situação de vantagem competitiva muito acima da média. E fora que os impostos, assim, novamente, eu acho que o JCP, dividendos podem, a não tributação de dividendos, o benefício do JCP podem estar na pauta de eventualmente acabarem, né?
Mas eu não sei se vai ter uma compensação da alíquota geral a baixar. Mas tem essa questão tributária, fiscal também, que pode afetar uma empresa mais, beneficia uma, prejudica a outra, né? Um incentivo fiscal que diminuiu de um setor e vai para outro. Bom, tem outros assuntos que eu vou querer abordar, mas eu vou deixar para o segundo bloco. Fazer a versão 1 e a versão 2, pô. Se vocês quiserem, vocês ficam aqui a noite inteira. A gente vai gravando aqui. Pra mim não tem problema. Aqui tá prazeroso. Só Friends do que Game of Thrones. Ninguém tentou matar ninguém ainda, né, Renato? Eu guardo essa espada, Renato. Mas o Floria falou um negócio bem legal que me lembrou uma frase do Stuhlberger lá na Expert, que ele falou do disruptive que pode ter no mercado em geral, e ele deu, por exemplo, o mercado de crédito, e ele está olhando muito para o setor financeiro nessa linha, e ele disse que muito mais do que identificar os big winners, é também identificar os big losers, né? Ele quer ficar de fora dos perdedores que vão ficar no caminho, que de fato vão. O setor de crédito, fintechs podem surgir e disruptar o mercado, mas nem todas elas vão sobreviver, nem todas elas vão ser lucrativas. Aliás, a maioria tende a ficar pelo caminho. E o trabalho mais do Value Investor nesse momento é evitar as que vão ficar no caminho. É o seguinte, eu acho que o Bredo e o Luiz Alves estão aqui, não só porque acertaram, mas porque erraram menos e erraram pequeno, né? Porque um erro grande te tira do jogo, né? Você não pode sair do jogo, né? Todo mundo vai errar. O que você não pode é ter um erro grande que tira do jogo, e se você olhar bem, os gestores que ficaram pelo caminho foram porque erraram. Você vai identificar, o sujeito errou ali, o fulano errou acolá. Entendeu? Então, se você conseguir errar pequeno, errar pouco você vai errar, mas errar pequeno já ajuda muito. Esses jogos você não precisa acertar todas. Basta não errar muito, que você já tá melhor que a média. Bom, antes do intervalo, só pega um caderninho e já anota. A Bettina falou de alavancagem operacional. No episódio 7, o João Braga deu uma aula de como funciona a alavancagem operacional na Bolsa. E o Floria acabou de falar de evitar os erros que te tiram do jogo. Ouça, né, o episódio dos antifrágeis, mas depois do intervalo vocês voltam a ouvir o que esses gestores têm na carteira e quais as ações prediletas da Bettina. Já falou JBS, eu quero ouvir mais dela. Um segundinho, a gente já volta. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão. Segundo bloco do Stock Pickers está de volta com Floria Bartonek da Constellation, Henrique Breda do Alaska, Bettina Roxo da XP e Renato Santiago da Infomoney. Luiz Alves Paz de Barros de telespectador, ou melhor, áudio espectador desse episódio número 14. Eu não sei se chama de 14 ou de 13, porque o episódio 12 vai ser 12A e 12B. A gente nunca sabe qual mas tudo bem, a gente parar de falar números. O importante é perder a conta. Nunca precisa ter o 13, pula do 12 para 14. A gente pode pular. A gente faz esses números polêmicos aí. Números polêmicos do mercado. Nesse segundo bloco a gente vai falar das ações. Pessoal, vocês já mostraram bastante otimismo aí com o mercado, mas agora eu quero saber onde vocês estão colocando o dinheiro dos respectivos fundos e onde Bettina está colocando suas convicções e suas análises. Bom, a Bettina já falou de JBS, vamos começar então por JBS. Bettina, acho que é o setor que mais tem subido na bolsa, os frigoríficos em geral tiveram uma reviravolta. Se quiser explicar um pouquinho dessa reviravolta e por que a JBS é a sua grande preferência dentre as 4 do setor. Ali tem BRF, Marfrig e Minerva também. JBS subiu 100% esse ano, né, basicamente. Muita gente se pergunta agora se vale a pena ainda continuar, se tem mais por vir. A nossa visão é que sim, porque esse movimento foi muito impulsionado pela proliferação da peste suína africana na China. Lembrando que a China produz metade da proteína de carne de porco do mundo, então, e consome também metade da proteína de carne de porco. Em 2018, ela produziu 54 milhões de toneladas. E apesar da gente ainda não ter um dado exatamente sobre qual o impacto disso, tem gente já falando que que a produção pode ter caído de 20% a 30%, já falaram 50%. E o ponto é que se for esse número mesmo que sejam 20%, ou seja, 11 milhões de toneladas, isso já é um montante que é impossível ser substituído pelo mundo todo, né? Então, a gente acha que vai ter um grande desequilíbrio de oferta e demanda de proteínas como um todo. Isso favorece não só exportações, que aí os países fazem a alocação do jeito que quiserem nos mercados, mas também para preço de proteína, né? Que a gente já viu subindo.
A gente gosta da JBS porque é uma empresa que já está entregando resultados muito bons, independente da peste suína africana. Quando a gente olha múltiplo desse ano, de fato, já está um múltiplo de 6,5 vezes EV/EBITDA, que a gente olha bastante, mas para o ano que vem ainda está abaixo de 6. Quando a gente compara ela com a Tyson Foods, por exemplo, que é o par que a gente compara mais, que negocia 7,5 vezes EV/EBITDA, parece que tem um espaço grande ainda para ela. E ela tem sido bastante vocal em fazer um IPO nos Estados Unidos, o que destravaria esse valor para o múltiplo. Então são assim, alguns pontos, né? Resultados bons, independente da peste suína africana. A gente acha que a peste suína ainda vai ter um impacto mais para o segundo semestre. Esse potencial de destravar o valor do múltiplo. E também, ela tem falado também que os produtores que não são integrados na cadeia, né, podem sofrer com margens apertadas, mesmo com a peste suína bombando o preço e ajudando, o custo também pode pressionar um pouco e ser difícil para eles, e a JBS pode, então, adquirir alguns frigoríficos pequenos, enfim. Tem bastante coisa pela frente, a gente gosta bastante do nome por isso. Tá, eu tenho uma pergunta, mas antes, Florian e Breda, vocês têm algum comentário sobre JBS, posição? Sobre JBS eu só sinto arrependimento. Acho que é um bom comentário, já explica muito bem. Florian tem alguma coisa? A gente não acompanha muito de perto o setor. Tá, então a pergunta... Quero ouvir o Breda falando de Suzano, que eu gosto também. A gente já vai falar de Suzano, mas antes a Bettina não vai poder fugir da pergunta, que acho que é a pergunta que eu mais ouço, porque uma vez eu mandei em algum e-mail do Rico Matinal, falando bem de JBS, e um cliente da Rico reclamou, falou que absurdo, como você pode falar bem de uma empresa que é o pivô do maior escândalo de corrupção, enfim, acho que o investidor tem que saber separar essas duas coisas, mas é um questionamento que acho que é válido fazer. Questão de governança corporativa, o quanto isso melhorou, ou o quanto isso é relevado pelo valuation, enfim, como é que você encara um questionamento que eu recebo muito também. Acho que dado o cenário mais positivo, o ciclo positivo para proteínas, e por ser uma empresa que teve bastante agilidade em retomar os processos, em voltar aos resultados, e também melhorar esse ponto da governança, é um ponto que de fato ajudou muito e é um dos motivos que impulsionou também a ação, né? Que subiu 100% esse ano, não foi à toa. Mas é um ponto sim ainda, porque não é um negócio que de uma hora para outra se resolve, mas acho que esse ponto de fazer um IPO nos Estados Unidos é um fato que poderia ajudar bastante também essa percepção de governança. Porque gera a percepção de que... Porque, assim, para listar nos Estados Unidos, tem que estar com a governança muito mais redonda. Lembrando que lá, qualquer coisa, você tem que ser delistado, né? Então, já é um ponto muito positivo. Inclusive, a gente acha que destravaria valor no múltiplo justamente por causa disso, né? Então, aqui, esse múltiplo deles é bastante descontado por causa disso. Mas, a partir do momento que fizer o IPO nos Estados Unidos, potencialmente, esse múltiplo corrigiria e geraria valor. E das outras 3 empresas do setor, tem alguma outra predileção? A BRF é uma que foi... Acho que torceram demais pela BRF por tanto tempo que agora que ela foi, muita gente não pegou, né? Ela teve, aliás, motivos justificáveis, né? Acho que os fundamentos não ajudaram e fizeram com que a empresa tivesse um desempenho ruim na bolsa nos últimos anos, mas em 2019 ela acabou surfando bem também a questão da peste suína. Muito por causa da peste suína, mas o que a gente costuma falar é que a gente prefere se for para se posicionar pensando na peste suína africana, a gente prefere via JBS, que é uma empresa que já está entregando resultados e porque a gente ainda não sabe de fato qual vai ser o impacto da peste suína, né? Apesar da gente ter uma perspectiva favorável, ainda não tem exatamente o que vai ser. Então, na nossa visão, é melhor você se posicionar numa empresa que já está entregando independente disso, do que para a BRF, que seria, assim, necessário para ela desalavancar e retomar resultado. Então, de fato, é positivo para ela também todo esse cenário, mas a gente prefere JBS. Você vê, né, Renatão, o pessoal torcendo para que os porquinhos morram cada vez mais. Pois lá. Eu nem sei do que se trata peste suína, desde quando, onde, o que está acontecendo? Desde o ano passado já começou a se falar e tem se intensificado muito esse ano. O fato que é uma doença que é fatal
para os porquinhos, não é para os humanos, mas como essa doença está se proliferando, os frigoríficos da China são obrigados a abater os porcos, né, para as pessoas não consumirem eles. Então, até num primeiro momento, como eles são obrigados a abater os porcos, os preços caem, porque fica com muito porco no mercado, mas aí depois a tendência é corrigir, porque acontece esse desequilíbrio de oferta e demanda, né? Porque vai faltar porco para ser abatido Mas ele depois. pode ser consumido normalmente. Se ele tiver infectado, não. Então muitos têm que ser abatidos e sem Por ser precaução. por precaução, sem ser para consumir. Bom, o pessoal do Greenpeace talvez mande uma cartinha pra gente lamentando isso. Mas agora vamos mudar de assunto. Breda, a Betina já jogou a próxima ação que a gente podia falar. Suzano. E também acho que pode falar das duas, né? Porque você tem tanto Suzano quanto o Klabin. Mas Suzano, o preço da celulose continua acumulando sequências seguidas de queda e a ação acaba refletindo isso na bolsa, né? Acho que na Suzano dá para aproveitar e falar de 4 assuntos de uma vez só, né? Porque assim, e aí é um negócio que é legal para as ações e ruim para o PIB, né? Se a gente olhar a Suzano, a Petrobras, a Vale e a Braskem, para a gente é um assunto muito parecido. Tem algumas particularidades, então a Suzano está lá peitando a China num momento de preço de celulose para baixo, a Petrobras, uma empresa estatal, sempre aquela nuvem negra, né, que fica zunindo, a Vale, o medo da terceira barragem ou quarta barragem, né, sei lá, estourar, e esse preço do minério ser insustentável, e Braskem, toda a questão de Maceió agora vai trocar, o Odebrecht quebrou, agora o Braskem vai quebrar também, o pessoal, né, mistura os assuntos. Mas pra gente é o mesmo assunto. Então, assim, são 4 empresas que têm margens altas. Se você for olhar a margem bruta ou quiser olhar a ROIC, tanto faz, tem margens altas. Elas têm um certo domínio em cima do mercado dela, então ela tem uma proteção por dominância e por escala boa. E elas se livraram de um negócio que é cancerígeno assim, para o investidor, para o acionista. Não tem capex. Então, assim, o lucro líquido ou o EBITDA, ou o que você quiser pegar, ele vira caixa muito fácil. Né? A conversão de caixa, o percentual de conversão de caixa do EBITDA está muito alto nessas empresas. Petrobras não tem mais nada para investir, tem que só rampar pré-sal. A Vale já fez o S11D, né? Tá bombando lá o volume de minério. Você pega a Braskem, tudo que tinha que fazer tá feito, terminou de fazer México e tal. Você pega, qual que falta dessas aí? Suzano, também tá investido, acabou de fazer o deal lá com fibra, já tem... Inclusive agora que tem que capturar sinergias. Exato. E sinergia para ela, a coisa mais fácil que tem é esse tipo de fusão, porque é você realocar os tratores, né? Realocar a floresta e tal. Diga. Um dos colegas de vocês veio aqui e disse que essa sinergia nunca vai acontecer, Suzano Fibra. Inclusive, ele viria aqui, então vamos deixar relatado, o Renoir Vieira viria como elemento de surpresa, mas afinou, podemos dizer ele isso. Tá abalado, ele foi falar mal do Itaú, tá tomando muita pancada na Ele rede ficou social. com medo de entrar aqui no prédio. Mas o Renoir é um cara bom para ter na discussão, porque ele tem essas opiniões bem fortes. O Renoir é o Felipe Melo ali do mercado financeiro. É bom ter o Felipe Melo ali para gerar aquela discordância, aquela polêmica no meio de campo. Um pouco mais franzino, né? Um pouco mais franzino, é verdade. Mas muito, tão elegante quanto o Felipe Melo. Aliás, um abraço, Felipe Melo, deve estar acompanhando o programa. O Renato tá sempre com lencinho de lapela aqui. Tá, Esse mesmo. Segurou e foi favorável ao Chuchu até o 48 minutos do segundo tempo. Mas aí virou Bolsonaro. Aí virou Bolsominion, né? Mas assim, a Suzano e essas outras 3 de commodities, pra gente é um assunto muito parecido. Então, quando você não precisa nem projetar muito fluxo de caixa, né, para você tentar enxergar uma taxa interna de retorno alta, você já consegue ver assim, já no D0, né, já tem muito fluxo de caixa ali. No caso específico da Suzano, ela ficou com uma dominância no setor que é ridícula, assim, é muito forte. Então, e quando você estuda, né, longo prazo de celulose, fibra curta, eucalipto, você vai ficando cada vez mais otimista com o assunto. Por que ela caiu pra caramba? Porque o mercado é assim, né? O preço de celulose cai hoje, a ação cai hoje. O pessoal esquece que ela é o valor presente do fluxo de caixa de zilhões de anos pela frente. O que importa é quanto caiu agora.
O que a gente sabe é que commodity não tem nada mais mean reversion, não tem nada mais retorno à média do que commodity. Se cai muito de preço, players vão sair do jogo. Tem gente que não é eficiente e vai sair do jogo. E mesmo nesse nível de celulose, se você deixa isso ad eterno, dá uma bela taxa interna de retorno. Então, pra gente é música. Deterioração de preço pra gente é sensacional. E tem um ponto ainda que a partir do momento, né, que o papeleiro lá na China, que é o cara que compra celulose da Suzano, voltar a reestocar, é que ainda o estoque tá alto, deve normalizar até o fim do ano, mas a partir desse momento essa correção pode ser muito rápida, né? Então... Tem um negócio, tem alguns mercados que você fala, olha, a Cirela ou a Ezetec, MRV, eles podem chegar no determinado ano assim e falar assim pro mercado, olha, não sei o que aconteceu, esse ano o lançamento ou venda de imóvel desabou, voltou 40%, 50%, pode acontecer. E pode ficar 3, 4 anos assim. Eu até hoje nunca vi um cara que produz papel higiênico falar o seguinte, olha, não sei o que aconteceu com esse ano, a gente vendeu 40% menos papel higiênico, deve ter acontecido alguma coisa. Alguma epidemia de prisão de ventre, talvez. Então, assim, também nunca vi alguém falar assim, olha, o ano que vem a gente projeta vender 40% a mais de papel higiênico versus esse ano. Tipo, impossível. Então, uma demanda orgânica, literalmente assim, orgânica, que está aí para sempre, crescendo. E a fibra curta, tissue e tal, tende sempre a ganhar um sharezinho em cima da fibra longa. Então, assim, é aquelas raras oportunidades de você comprar um puta líder com muita vantagem porque o mercado ficou preocupado com curto prazo. É um caso clássico, não é nem nada muito sofisticado não. Também gosto de falar, né, Breda, que o dinheiro no mercado não é infinito, né? Então também a gente está vivendo um momento de euforia com o Brasil e nesse momento os investidores tendem a buscar muito mais aquelas empresas até mais bagunçadas, empresas estatais, empresas de gás ao consumo doméstico, e deixando empresas como a Suzano, que é quase que um player internacional no Brasil, deixando de lado, né? Então, como o dinheiro não é infinito, ele sai de Suzano para ir para esses outros papéis, né? Mas assim, a mensagem é que essas 4, Petro, Vale, Suzano e Braskem, pra gente assim, estão imprimindo dinheiro, cash flow alto pra caramba, e por isso que a gente tá assim, otimista com o momento de bolsa, porque a gente consegue achar, e deve ter outras, eu estou falando que eu tenho afinidade lá, o Luiz já conhece há muito tempo também, são empresas que você não tem nenhuma dificuldade para ver a geração de caixa, para comprar, e caso a gente esteja errado, você aperta o botão e vende a posição em 2 segundos, vende tudo. Então são ações super líquidas, né? Liquidez tinha que ter prêmio, né? Tinha que ser mais caro, a gente está achando desconto nas líquidas, então tá muito bom pra gente. Floria Bartunek, tem algum comentário de Suzano? E se não tiver, por favor, abra pra gente alguma das suas convicções, alguma... Eu sou um grande fã da empresa, da Suzano, acho os caras craques, ficaram realmente dominantes, uma máquina de gerar caixa. Nesse momento a gente não tem. A gente, como vocês comentaram, a gente está vivendo um momento muito peculiar, assim, tipo, eu gostaria de ter 120% comparado. Não porque eu tô achando que a bolsa vai dar porrada, porque o Bolsonaro, não por isso. Porque eu teria ideias para encher o portfólio de 120%, sinceramente. Assim, não é que eu tô... Né? Então, a questão hoje é muito mais escolhas. Então, a gente tem uma questão interna interessante. O analista tem uma ideia. Pô, legal, mas o que a gente vai vender? Não, mas vender! Pô, vender! Entendeu? Sabe o Adriano quando foi jogar, né, no Flamengo? Tem que jogar! Não, eu vim aqui para vender camisa. Não, tem que treinar! Treinar! Puta! Não, eu quero pra farra, quero vender camisa, não, tem que jogar. Pô, vender assim, é um palavrão lá dentro, hoje em dia, né? Então a gente tem esse problema, tem ideias demais, porque agora, e também é o seguinte, com a economia um pouco melhor e um vento a favor na vela, realmente as empresas as ações tendem bem, mesmo de empresas menos, que não estejam tão bem. E é que mora o perigo, né? Porque o que acontece é o seguinte, as empresas de menor qualidade, quando elas têm a margem menor, quando melhora um pouquinho a receita, o lucro dá uma acelerada muito maior. Então você fica, sabe, puta, aí, e fora o melindre não, mas a questão de assim, puta, mas já subiu A, B, C, deixa na D e E que ninguém tem, que é diferente, que não subiu ainda e tal, não sei o que. Às vezes é tão melhor ficar nas que estão indo bem, né? Nas boas empresas. Então, enfim, mas a Suzano a gente adora, a companhia, fomos acionistas. Quando a gente viu, como vocês falaram, essa virada da celulose, a gente deu uma retraída porque a gente viu outras alternativas. E eu sou assim, eu sinceramente,
Meu pai não me liga mais pedindo dica de ação porque já desistiu, porque eu não dou mais. Assim, mas quando parente liga, assim, tal, não sei o que, assim, puta, eu tenho problemas, acho que eu estou escondendo leite, mas é que eu gosto do portfólio, sabe? Assim, eu gosto de ter PagSeguro porque eu tenho Eneva, eu gosto de ter Eneva porque a gente tem Rumo, a gente gosta de ter Rumo, porque eu tenho, sei lá, B3, eu tenho B3 e compõe bem a B3 com a Renner e com a Energisa, entendeu? Então, eu prefiro ter Energisa e B3 do que só ter Energisa ou só ter B3. Eu prefiro ter, sei lá, talvez você prefira ter Suzano e Magalu, que acho que você tem, né? Você prefere ter Suzano e Magalu do que só uma, porque você sabe que eventualmente em algum momento a Magalu pode não ir bem, porque o mercado, mas a Suzano vai me dar uma bela segurança. E um momento, de repente... O Breda tem Magalu? Não sei, uma dessas. Não vamos mudar de assunto aí, que a pessoa daqui a pouco tá achando que... Mas tem, tá lá. Que você tinha Magalu? Mas esse é um exemplo perfeito, que a gente brinca com o campinho de futebol lá. Exato, é isso que eu ia lembrar. Vocês colocam aquele campinho que é perfeito. O zagueiro, meio de campo porque o cara só quer ter atacante, tá certo? Porque atacante não é divertido, né? O goleiro ninguém vê, o defensor, o atacante que é o bacana, né? Mas pro time ganhar, todo mundo tem que jogar junto, todo mundo tem que participar. E quando o negócio fica complicado, o sujeito que só tem os atacantes, ele fica muito fragilizado emocionalmente, tem que vender. Quando você tem alguns defensores, como o Breda fala, te dá muito mais segurança para você ter o resto também. Então, eu sei que é duro. Dá vontade de só ter os... Puta, quando você tem lá, você vê o Banco Inter subindo, você falou 100%, 50%. Puta, por que não tem tudo em Banco Inter? Tá errado, não pode ter tudo em Banco Inter. É difícil explicar pro cara, não, mas se eu tivesse... Se passarinho não cantasse, não tava na gaiola, né? Então, se eu tivesse, né? Não tem isso agora... Então, assim, tem umas piores, mas eu não posso falar. mas pode mandar, não tem problema. Não. Você tem que ter um Twitter, Florinha, pra falar essas coisas. Eu vou voltar com o hashtag. Eu não sei nem mexer nesse negócio. Eu esqueci a senha. Eu te ensino. Esse negócio de senha é muito chato hoje em dia, cara. Dou curso de graça pra você, Florinha. Mas enfim, mas eu gosto do portfólio. Então, essas ações todas que eu falei, eu gosto. A gente gosta. Uma coisa... Assim, tá indo bem, se a ação tá indo bem, se a empresa tá indo bem, a ação tende bem na bolsa, não sei que você esteja pagando muito caro, obviamente. Então a gente gosta dessas companhias e, novamente, estou um pouco frustrado porque agora tem que vender alguma coisa para entrar outra. Era tão bom quando tinha caixa, porque você tem uma ideia, pô, legal, compra, agora não, puta, o que vai vender? Aí tem uma tensão boa, saudável interna na companhia, que é, puta, o que eu compro? Para comprar isso tem que vender alguma coisa, então você tem que fazer escolhas. Então, só aproveitar, não quero deixar esse assunto tão longo, que eu quero focar mais nas teses, mas vocês têm uma equipe bem grande de analistas lá na Constellation. Como é que funciona isso nessa hora? Que é quase como quem tem a melhor ideia de investimento, né? E como é que funciona esse ambiente que deve ter uma certa competitividade, não sei o quanto é hostil ou o quanto é saudável, mas nesse momento de bull market... Como escolher as melhores ideias de investimento? É o seguinte, eu acho que você tem que ter, obviamente, as suas convicções e o seu processo de investimento. É isso que funcionou para mim até hoje e isso que vai funcionar. Você vai ser tentado pelas sereias para te chamarem para você se ferrar, tá certo? Estão te cantando para você ir lá para um navio e você vai bater. E as sereias são algumas empresas que, de vez em quando... Eu lembro, tinha uma empresa que o Plascar... De repente surge tinha um negócio lá do Sul que fazia alicate, Mundial. Eu não sei se a empresa subiu, caiu seu cestinho, desculpe seu cestinho, mas enfim. Mas eu me lembro que essa empresa subiu 1000%. Assim, 3.000 em uma semana. Então sempre tem umas sereias aí que estão te chamando para... CVM foi olhar isso aí de perto, né? Manguinhos voltou agora, hein? Voltou. Subiu 400% essa semana. Sempre tem umas assim. Então, enfim, mas assim, o que é importante é o seguinte, o time joga junto há muito tempo, então não é que surge uma loucura lá, então as pessoas sabem, e todo mundo ganha pelo ganho do fundo inteiro, como é no Alasca, como é nas outras gestoras, o cara não ganha só pelo que ele faz, ele ganha pela gestão do fundo, então as pessoas são bastante criteriosas, mas é super divertido porque é um desafio intelectual grande, então não é que a gente bota lá um negócio de gel, de geleia, e as pessoas ficam brincando na geleia para ver quem sai de lá dentro. Nem a gente bota no container e quem sai vivo ganha, entendeu? Não. Tem uma questão, tem uma questão de... Um bom jeito, talvez, hein? Oi? O Renoir ia se dar mal, né? Ia se dar mal, né? É pequenininho. Ia arrumar muita briga, ia perder tudo. O Renoir ele é muito inteligente, cara. Muito, mas ele é fraquinho. Se ficar no ringue... Mas é um cara muito inteligente. Ele entrar, então. Oi? Ele deve ter um que é altíssimo. Mas... Tem mesmo. Você conversa com ele, é desafiador. Ele é muito erudito, não sei o quê. Mas sim, uma coisa, outra coisa. Né? Mas, enfim, então a gente gosta do portfólio e eu gosto dessas empresas todas que eu falei. E agora, o que mais me dói
é quando vende. Não vender, porque vender não tem problema nenhum. Mas quando a gente desiste da tese, aí eu fico muito chateado. Então, estamos aqui há 6 meses, 1 ano com o papel tal, não está funcionando. Puta, mas isso eu fico muito chateado, cara. Você pode revelar algum exemplo de que aconteceu? Nem precisa ser tão recente, mas alguma tese que você foi lá, batalhou, estudou, acompanhou e vocês desistiram? Não, porque é o seguinte, isso geralmente acontece, sabe que negócio de crer para ver, tem o do São Tomé, eu tenho que ver para crer. No mercado, muitas vezes você crê para ver depois, né? Não, eu gostaria tanto que desse certo esse negócio. Então, quando a gente foi crer para ver, às vezes a gente se deu mal, entendeu? Não está acontecendo, mas vai acontecer, porque eu gostaria tanto que acontecesse. Se o mercado, a empresa não está nem aí, o mercado não está nem aí porque você gostaria, né? Então, sei lá, muitas vezes a gente investiu numa tese por muito tempo e a empresa não entregou, a gente errou na análise, a gente não viu algumas coisas. Eu não me chateio quando acontece o inesperado. Acontece. No dia do Temer, não tem problema nenhum. Caiu, foi... Assim, não é que eu fiquei feliz, porque eu fiquei chateado pelo Brasil, mas... O Temer se diz o Joesley Day. O Joesley Day, perdão. O Joesley Day. Eu não fiquei feliz, obviamente. Mas aquilo foi inesperado, não dá pra contar com aquilo. Né? Mas tem vezes que você percebeu que você fez caca porque você se animou demais, ou você não fez análise profunda demais, ou você resolveu crer para ver e não aconteceu. Betina pegou o microfone, não sei se ela ia falar. Não, só ia falar desse negócio do portfólio, né? Que também eu fico falando muito de JBS, ou de Suzano, ou de Vale. E realmente, a gente tem uma carteira também, então faz todo sentido o time, né? Até porque depende muito de momentos de cada uma das ações. Então, por exemplo, JBS subiu 100%. É legal você ter uma outra empresa, por mais que a gente tenha uma visão positiva ainda, é legal ter uma outra empresa mais descontada que ainda não teve esse movimento. Por exemplo, Suzano. Pode ser que não seja agora no curto prazo, porque ainda está essa cautela. Mas, mais para frente... Isso é uma coisa que, quando cai a ficha do investidor, porque o cara não pode ter dor de corno, entendeu? Porque quando você tem, digamos, pegar um exemplo, eu não sei como é que tá, pega uma, sei lá, Suzano, não sei como é que tá, mas pega uma Suzano, uma JBS, no mês que a Suzano for bem, a JBS for bem, você não pode ficar com dor de corno que você tem a Suzano. E quando a Suzano for bem, você não pode ficar com dor de corno que você tem a JBS. A dor de corno é o que a ambição fode o cidadão, né? Então, assim, não adianta ficar com esse negócio de, puta, eu devia ter tido aquilo e tal. Eu acho que o investidor de ações, ele vai aprendendo conforme vai passando o tempo que perder faz parte do jogo e mais importante do que tá certo é você tá ganhando dinheiro. Porque... Você falou romanticamente, ele vai aprendendo, porque o cara perde mesmo e fala assim, puta, ninguém tá feliz. O cara vê que, puta, realmente eu vou perdendo. Os que sobrevivem que viram os investidores mesmo, porque a maioria fica pelo caminho. Né? Mas o que eu digo disso é que muitas vezes as pessoas vêm pra bolsa pra querer mais do que ganhar dinheiro, quer ter certeza, nossa, eu queria muito estar certo nessa tese de investimento, e ele acaba se abraçando. E quanto mais inteligente, pior. Bom, reforma da Previdência, parece que foi. E aí, lá em 2009, né, o autodeclarado, talvez nem tão autodeclarado, mas economista mais influente do Brasil, Ricardo Amorim, disse que a Bolsa logo vai chegar a 200 mil pontos. Né? Eu queria saber de vocês se agora... com a Ele foi isso em 2009? 2009. 2009. Mas ele não deu uma data, né? Não, mas tudo bem. Mas e aí, agora vai? Com a reforma da Previdência, 200 mil pontos? Não, agora vai para 200 mil pontos? A frase assim, agora vai? Vai um dia, né? Não, mas pô, você também. Mas aí você tá falando mesmo. Você quer que eu acerte o dia, a hora, quanto tempo? Vai chegar lá. Vamos. Quando vai? Mas vamos falar mais ou menos algumas coisas. Então, primeiro assim, a gente fala agora a reforma da Previdência. Mas assim, a gente tá falando agora o programa vai no ar daqui uns 7 dias. Daqui 4 dias, antes do programa ir no ar, a imprensa já vai estar cheia, lotada, de cabo a rabo de preocupações. Vou dar algumas. A reforma da Previdência é insuficiente. Ela só salvou o Brasil da falência. Né? Ela é insuficiente, o crescimento não está vindo, a confiança ainda está baixa, né? O PIB não cresce e ao menor choque externo o Brasil entra em recessão. A reforma da tributária não está encontrando consenso entre Planalto, o Congresso, então bullshit, tudo bullshit. É a mesma bullshitagem desde o começo de 2016. Começo de 2016, será que o Cunha vai acatar o pedido de impeachment? Olha só. Depois, será que a comissão mista vai aceitar? Depois, será que passa na Câmara? Aí depois, não, o Renan Calheiros não vai deixar passar no Senado. Passou no Senado. Aí assumiu o Temer. Aí falou, mas será que o Temer vai conseguir endereçar as coisas, né, no curto prazo? Será que vai aprovar a TLP? Uma reforma, uma das mais estruturais que a gente já teve. TLP. Aí teto de gasto. Não, o político não vai cortar na própria carne, não vai passar. Aí veio teto de gasto. Aí veio lei das estatais, reforma trabalhista. Será que a Selic cai? Onde a Selic está? Né? Será que a inflação fica controlada? Então fica será? Então a reforma da Previdência é só mais uma página, vai ter outros serás. O mercado não vai acreditar que agora a gente vai.
Vai durar 24 horas esse otimismo, depois vai passar. A gente vai voltar na mesma preocupação. Será, né? Agora parece que vão tentar encaixar ali os policiais, vão desidratar mais a Previdência, tudo é desidratar, né? Sempre tem um porém. Então, assim, o pessoal fala de desidratar o Bolsonaro na campanha, desidratar a reforma da Previdência. A única coisa que eu tô vendo desidratar é o CDI. Isso. Então, assim, a coisa tá caminhando. Samidana não ficou feliz com essa declaração. Aí o que acontece? Esse 200 mil pontos, só para colocar, dar um pouquinho de estatística, né? O ciclo passado, em reais, foi de 8 mil pontos para 73 mil pontos. Deu 8 vezes. Mas a gente saiu de uma base ultra deprimida, né? E terminou ali muito bom com commodities. Imagina assim, se a gente dá 5, 6 vezes, menos do que da outra vez, e deixando um chorinho, dependendo aí o CDI muito baixo, de repente faz uma migração massiva mesmo de renda fixa para renda variável, o que seria normal, e a gente está em níveis incivilizados de exposição em renda variável. Imagina que isso cresça. Se a gente dá, sei lá, 6 vezes, saindo de 40 mil pontos lá, dá 6 vezes, dá 240 mil pontos no final da história. Mas o final da história vai ser daqui 4, 5 anos, 3 anos. Então, assim, mais ou menos, e se der 200 mil pontos em 4 anos, daqui 4 anos, hoje a gente está em 100 mil, você dobrar em 4 anos, dá um CAGR de 18% ao ano, 19%, nada demais. Agora, assim, óbvio que falar 200 mil pontos para o ano que vem não dá. Mas, assim, é possível ver no final da história isso. Só tecla SAP, o CAGR. Compounded Average Growth Rate. O que é um crescimento médio, mais ou menos por isso. ano, né? Então, 200 mil não é palavrão pro final da história, mas assim, para curto prazo, tudo faz. Bom, dessa forma, então, terminamos o segundo bloco, porque o Breda já também vou livrá-lo desse terceiro bloco mais constrangedor, porque ele já fez na sua estreia aqui. E no terceiro bloco eu volto com as perguntas capciosas para Bettina e Florian, que vocês não têm escapatória. Florian, boa sorte aí, eu escapei dessa, siga aí. Esse é o Stock Pickers, com a apresentação de Thiago Salomão. Terceiro e último bloco do Stock Pickers. Hoje com Henrique Breda, que já foi embora, fugiu do terceiro bloco. Afinou, foi junto com o Renoir. O Florian Bartonec e a Bettina Roxo vão participar da rodada de perguntas que a gente tem para eles. Bom, gente, direto e reto, porque como temos 2 convidados, quanto mais perguntas fizer, menos tempo vocês responderão. Aliás, ficou estranha essa frase, mas enfim. Florian, vamos começar primeiro com a... Eu sei que você gosta muito do portfólio, mas a sua empresa preferida da Bolsa. Você nem precisa estar investido nela, mas qual a sua empresa preferida da Bolsa? A empresa preferida da Bolsa é Lojas Renner. E você, Bettina? No momento, JBS. Um investimento que você jamais vai esquecer porque doeu. Porque doeu o Banco Nacional, viu o pó num dia. Acordei um dia, a gente tinha 4, 5% do fundo do Banco Nacional. Um banco espetacular, moderno, tal, não sei o quê. Teve uma intervenção do Banco Central, porque houve uma fraude, que acho que nem o CEO sabia. E veio o pó no dia, 0. Se eu tivesse tido 20, 25%, era game over pro fundo. Por isso que também não pode ter demais. A gente tinha 4, 5, foi ruim, doeu, machucou e tal, não sei o quê, mas não foi game over. Então, por isso, vou ter 30% de uma coisa só, tal, não sei o quê. Você pega um Banco Nacional pela frente, machuca muito, né? Então, foi Banco Nacional que virou 0. Pó. Isso foi em 96, alguma coisa assim. Bettina, um call que doeu também. B2W. A gente ainda tem uma visão positiva, mas eu dei o call de compra ano passado, subiu 100%, mas eu fui gananciosa demais, aumentei a aposta e não deu certo. Bom, e um call que vocês se orgulham, um investimento que deu muito certo para a Constellation, um call que deu muito certo para a XP? Eu acho 2. Estou falando umas empresas que as pessoas nem sabem que existiram, mas Telebrás, que eu fui, acho que o primeiro analista que foi visitar a Telebrás, eu lembro que eu fui lá em Brasília, o cara, puta, mas me conta, como é que é? Não, mas eu vi aqui que você é diretor de relações com o mercado, eu vi aqui na CVM e vim te visitar, não, mas como é que faz? Não sei. Ele nem sabia como lidar com o diretor de relações com o mercado, não sabia como relacionar com o mercado. Né? E a Croton, que foi um investimento que a gente fez, que acho que nós fomos o maior investidor durante muitos anos, pegamos ela, sei lá, pequeníssima e fomos com ela anos e anos até ela se tornar a maior empresa do setor e tal, então foi muito gratificante. Acho que do mesmo jeito que me decepcionei depois com a B2W, que eu fui muito gananciosa,
naquele momento que esteve na carteira, foi uma das melhores, a que performou melhor, né, que também subiu 100% ano passado. E esse ano é com certeza a JBS, que está na carteira desde o início do ano e está rendendo. Você quer ser outra ação dessa vez? JBS de novo. 100%. A gente esse ano a gente está muito feliz com o Mercado Livre, que também foi muito bem pra gente, ajudou bastante. PagSeguro também ajudou bastante. Estamos bastante felizes com ela. Pô, Renatão, pensei que você ia falar que a Croton fez a lição de casa na bolsa. Você já foi melhor que seus trocadilhos, esse né? trocadilho. Bom, Pena. Florian, um fundo de ações que não seja o seu, nem o Alasca, né? Que o Breza já foi embora, mas vai ouvir esse programa depois. Eu gosto muito da Esquadra. Esquadras, do Guilherme Achê. Inclusive que tá no livro Tá aqui. no livro, a gente eu lembro que o cara é espetacular, eu contratei ele em 91 e ele rapidamente assumiu o departamento de pesquisa do Pactual na época, e é o tipo, como é que é, assim, o pupilo que fica melhor do que o mestre, sabe? Vocês tem a história assim, o cara que supera o mestre, né? Então eu gosto muito da Esquadra, acho o cara honestíssimo, competentíssimo, super trabalhador, adoro eles. Legal, a história dele no Fora da Curva é bem legal. Eu consegui entrevistar ele depois, né, da série de vídeos. É realmente bem legal. Quando o Stock Pickers fizer sua bateria Rio de Janeiro, certamente ele vai estar no time. Betina, você investe em fundos de ações? Tem algum fundo que você gosta? Aí você pode falar qualquer um, porque, enfim... Não, mas eu gosto bastante do Dália. Primeiro que eu trabalhei anos com ele na Merrill Lynch, então com o Felipe Hirai, com a Sara, com o Leal, com o Arlan. Então tem um carinho especial pela galera toda. O Hirai, inclusive, foi meu chefe na Merrill Lynch, então aprendi muito com ele até hoje. Ainda aprendo muito com todos lá, então eu gosto bastante e acho eles sensacionais. O que eu gosto de gestoras é quando elas escrevem cartas que ensinam muito, né? E a carta da Dália, a última carta, eles falaram primeiro um insight que pouca gente tem falado de como que as empresas devem começar um programa de recompra de ações e por recompra mais dividendos as empresas podem pagar em média um retorno de 8% ao ano para os investidores. E ele faz uma analogia com uma frase do Star Wars para falar que você deve comprar as ações antes que as empresas comprem. Enfim, o cara consegue ser sagaz, inteligente e ao mesmo tempo trazer um insight muito bom. Recomendei essa carta para todo mundo e elogiei. E aí tem o Zé lá também, que eu gosto muito, e conheci por eles, né? Porque o Zé eu não trabalhei junto na Merrill Lynch, então gosto bastante. Bem legal. Florian, um livro. Esse é um livro mais chatinho, mas que se chama Competition Demystified, de um professor de Columbia, chama Bruce Greenwald. Competition Demystified, que é um livro que eu gostei, mas é um livro de proctologia para proctologistas, sabe como é que é? Assim, tem que gostar mesmo do negócio, né, cara? Não, você entendeu? Assim, não é um livro... Disclaimer, não tá falando literalmente. Não. O pessoal deve estar com muita vontade de ler agora. Não, porque o livro, assim, o cara tem gostado do negócio, entendeu? Mas dito isso, o que eu acho super divertido de ler, legal, são todos os livros do Peter Lynch, que são super acessíveis, bom senso, o cara pensa simples, fala simples e tal, eu gosto bastante. Legal. Betina, tem algum livro aí de cabeceira? Nem precisa ser de analista mesmo. Isso que eu ia perguntar, tem que ser de finanças? Não tem, porque depois do programa com o Luiz Alves, que ele falou que não lê nada, só lê romance. Então, eu tô num momento que eu leio muitas coisas aleatórias e não tô lendo tanto. E o que Betina Rocha está lendo agora? No momento eu tô lendo o livro da Michelle Obama. Tô gostando muito. Legal. Então, é um que eu tô indicando pra todo mundo, porque eu sou dessas. Enquanto eu tô lendo, eu vou já indicando. Florian, se você não fosse um stock picker, o que você seria? Você é muito triste. Mas não teve nada quando era pequeno, queria ser jogador de futebol, astronauta. Eu não tenho esse negócio, assim. Esse pessoal de bolsa é muito, assim, muito focado, né? Assim, eu não tenho esse... Mas nem quando era pequeno, tinha alguma... por exemplo, o Luiz Alves estava aqui, ele confessou que até os 20 anos ele queria ser ator de teatro. Especificamente com Luiz Alves é uma sapateado. caixinha Com sapateado, de surpresa. exato. Vou dizer assim, eu caí no mercado financeiro por acaso, porque eu fiz todos os meus pedidos de estágio para marketing, que eu achava muito mais divertido. Marketing legal, propaganda. Na época Consigo ver o Florian marqueteiro. Na época tinha um negócio de Hollywood, a propaganda do cigarro Hollywood, era legal, na praia, galera, tal, não sei o que, eu queria fazer aquilo. Filmar, propaganda, só que eu não consegui estágio em lugar nenhum. Aí eu fui pro Banco Pactual, que é um banco completamente desconhecido na época, isso era início dos anos 90, né? Aí eu falei, puta, mas vou ficar no banco, negócio chato, banco. Aí me apaixonei por aquilo. E aí tô há 30 anos. Mas, sei lá, provavelmente tinha uma carreira de marketing, provavelmente, que é uma coisa que eu também gosto. Assim, como é que pode entender o consumidor, a cabeça do consumidor e tal, acho legal. E você, Betina, se não fosse analista? Nossa, eu tenho muitas coisas porque eu tenho muitos hobbies. Então, acho que não de
outra carreira necessariamente, do tipo, engenheira, que foi o que eu sempre pensei antes de ir pro mercado. Mas eu já pensei em ser bailarina profissional, por exemplo, que eu fiz balé por muitos anos. Sapateado também? Sapateado também. No próximo Stock Picker vai dançar com o Luiz Alves. Tem uma correlação aí, né? Olha só! É. Mas agora meus hobbies atuais são costurar e tocar piano. Então, eu tenho essa mania de... Sabe criança que vai no circo e volta pra casa e quer fazer as coisas que... Quer ser palhaço. Quer ser palhaço, viu? Quer fazer o que alguém do circo fez. Então, eu sempre tive essa mania também de começar um hobby, já querer... Imagina se eu tocasse muito, imagina se... Enfim, eu fosse muito boa nisso. Renato, não sei se você tem alguma pergunta, mas eu tenho uma curiosidade, Florian. Você tem uma foto com o Warren Buffett no seu WhatsApp. Best friend? Como é que é a relação com Não. Eu admiro. O cara é ótimo e é super acessível. E eu vou sempre, tô sempre lá em Omaha, já fui várias vezes e tal, encontro aqui ou ali e tal, não sei o que. Então, é uma pessoa que eu admiro tanto pela parte de ações e tal, mas muito pelo lado pessoal também. Como pessoa, as mensagens, se você acha que eu falo tem algumas frases, alguns trocadilhos bons, ele é o rei das frases, assim, sabe? Assim, tipo... Vamos pra ele tinha Omar, Stock Picker com ele. A gente convidou, não respondeu ainda. Não, na verdade eu não enviei o e-mail, eu tava com vergonha. Não mandou e-mail. Eu tava querendo ficar mais confiante. Agora, depois dessa deixa do Florian... Não, mas eu acho que... assim, obviamente ele tem uma questão de agenda, obviamente, mas é um cara super acessível e também, agora... tudo que ele imagina está tão disponível, basta as pessoas correrem atrás, né? Que às vezes a pessoa acha que está tão disponível. Ele fala isso. Se eu colocar os meus 10 ensinamentos, os mandamentos para como você ganhar dinheiro na bolsa na capa do jornal, todo dia não vai fazer diferença, porque as pessoas não conseguem, porque o difícil não é saber, o difícil é seguir aquilo, né? Sim. Você sabe, não compre na alta, não venda na baixa, não sei o quê, e fazer. Exato. Fazer é muito difícil, né? Quase como no relatório do Rico Matinal, a gente às vezes é muito repetitivo, a gente até fala que a gente se sente um padre na missa, né? Que a gente fica repetindo. Mas tem que repetir. Realmente, para entrar na cabeça. Talvez no 20º, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele vai entender. Agora que o sujeito não quer acreditar, né? Porque, sabe, você diz assim, não, olha, se você tem que fazer isso, você tem que fazer dieta, você não pode... Não quero saber, não quero ouvir, não sei o quê. Florian, já tem data de divulgação do novo? Final do ano vai sair. Verdade, a gente até presente de Natal já. Final do ano vai sair. Legal. Vai ser legal, vai ter um pessoal legal, cara. Vai ter um pessoal super legal no livro. E o primeiro foi um sucesso. Vocês têm um papel relevante nisso, porque vocês divulgaram bastante. Acho que... Vou até colocar o link nas postagens no Twitter, no Instagram, com os vídeos que eu fiz com alguns dos gestores. E o que eu achei mais legal do primeiro é que você conseguiu ter acesso a pessoas que não são tão assim disponíveis. Florian, eu sou muito grato a você, porque se hoje a gente está fazendo esse Stock Pickers, talvez ele veio de eu ter feito papo com o gestor no meu final da Infomoney. Talvez só veio a ideia porque você me abriu as portas para falar com esses gestores e eu percebi que esse pessoal do Buyside não é tão mal-humorado como parecia, não é tão recluso. Não. Todo mundo aqui muito simpático. O pessoal em geral é legal. Então, só para finalizar, não sei se o Renato tem alguma pergunta, mas um fundo multimercado. Multimercado, assim, a palavra multimercado hoje em dia engloba 100 coisas diferentes, né? Então, eu sou amigo pessoal de muitos deles, né? Então, eu fico constrangido em escolher um porque você vai esquecer outro. Então, eu gosto muito, o Achei meu padrinho de casamento, o Jacuski meu padrinho de casamento. Então, sabe assim, adoro os fundos da JGP, adoro o Stuberger, o cara ótimo, genial. A SPX faz um trabalho incrível, eu adoro na parte de bolsa, o Léo Linhares na SPX faz uma coisa, eu não consigo entender. Mas tem que descer do muro e escolher um, Florian. Se complicou. Porque se eu falo um, o outro vai ficar chateado. Também não que minha opinião seja tão importante, mas sei lá, eu deixaria na JGP ou no Stuberger, os caras ótimo, geniais. Legal, o JGP só... Quem não citou o JGP, o André Jakurski, que foi o entrevistado do programa passado. Sim, são pessoas, tem outras também, né? Quando você escolhe um, você esquece outros 20, por isso que é chato. Mas, cara, são pessoas que eu deixaria meu patrimônio e ficar um ano eu volto, tá exatamente no centavo, deixo meus filhos lá, os caras têm um dever fiduciário, uma integridade acima de qualquer... E o Stuberger provavelmente já vai estar aqui em algum Stop Pickers futuramente, mas o Jakurski realmente é uma inteligência que até assusta, né? Quando você começa a conversar. O Stuberger é um super stock picker, cara.
Sim, As sim. pessoas falam assim, não, eu lembro dele, o dólar, o multimercado, não sei o quê. O cara é um excepcional stock picker. Já fiquei sabendo disso. Se você for pegar a O performance... problema é que hoje eles estão tão grandes que é difícil fazer um stock picking É difícil, mas se na você Bolsa olhar Brasileira. a performance do Verde, da carteira de ações do Verde ao longo dos anos é espetacular. Ele é um cara multimercado, ele é tão competente que... E o André Jacuzzi é a mesma coisa. Já chamamos ele, né? Vamos ver se ele vem antes do Ele vai Buffett. vir, ele vai vir. Quem sabe até no nosso Stock Picker especial que vai vir em agosto. Mas só vou deixar nas entrelinhas, depois vocês vão ter mais novidades. Florian, muito obrigado pela presença. Não, obrigado a vocês, obrigado a você, Bettina. Espero que você tenha obrigada. gostado da participação, porque eu quero ver você mais vezes aqui. Show de bola. E muito obrigada por ter me colocado com essas lendas do, Não, mas do você Você é o mercado. futuro, você é o futuro, nós somos o É a passado. futura lenda. Renatão, muito obrigado, como sempre. Um prazer. Camilinha, muito obrigado pela produção e edição desse episódio. E, gente, na semana que vem a gente volta com mais Stock Pickers. Tchau!